Onde será o limite para os preços de renda variável, não só no Brasil, mas no mundo inteiro? Olá, amigos da Focalize, sejam bem-vindos aqui a mais um comentário semanal. Nessa sexta-feira, pregão quase fechado. Já temos praticamente a definição de mais uma semana bastante importante em relação ao comportamento dos preços dos ativos. Mas antes de entrar nessa seara dos comentários, o que foi importante, do que foi relevante e o que pode estar influenciando tudo isso, eu queria lembrar que ontem à noite eu tive um convidado especial no Mestres da Gestão, sensacional, foi realmente diferenciado. O Maisonave, Rafael Maisonave, que é um dos sócios fundadores da Tarpon, uma casa de private equity especializada também em small caps. Foi uma verdadeira aula de como se analisa a decisão para se entrar em determinados tipos de empresa. Já está disponível aqui no canal do YouTube. Se você não viu, não participou ao vivo, assista a gravação, te garanto que vale muito a pena. E também ainda está disponível para vocês a palestra do Braga, da Quantis, falando de cenários para 2021, também aqui no canal do YouTube. Então aproveitem, são conteúdos muito ricos que a gente preparou para vocês, para ajudá-los aí no entendimento e até na tomada de decisão. Muito bem, o que foi importante nessa semana? Na sexta passada, quando eu gravei o comentário, o Biden estava na iminência de vencer as eleições, praticamente certo, e apenas no final de semana acabou se confirmando. E na segunda-feira, até contrariamente ao que eu imaginava, dentro daquele velho e bom chavão de mercado, né, sobe no ato, cai no fato, eu até imaginava que, confirmado, talvez houvesse algum tipo de realização nos mercados. E pelo contrário, os mercados tomaram mais força ainda, conforme a gente já vai logo ver nos gráficos. E a nossa bolsa veio testar novamente os patamares pós-pandemia, né, aquele limite lá entre os 105 e os 106 mil pontos. E a bolsa americana, que já vinha oferecendo uma recuperação, 2 semanas atrás eu chamava a atenção de vocês por aquele patamar de suporte, que eu logo mostro no gráfico aqui também, acabou confirmando e já vem testar também patamares de teste de topo histórico, como ocorreu recentemente na variação dos preços no mercado americano. Mas efetivamente isso tudo é em função só da eleição do Biden, né? Na verdade, particularmente eu não vejo tanta correlação assim, tendo em vista que já se especulava o que poderia ser feito. Quando a gente começa a olhar para os guidance, né, os triggers, o que pode estar movimentando os preços, eu até de um certo modo me surpreende, porque segunda onda de Covid, essa semana nós tivemos recorde de casos nos Estados Unidos, chegou a bater 140 mil casos num dia. Está acontecendo a mesma coisa em vários países da Europa. Então, o vírus está aí ainda, né? Existe dúvida se fecha, não fecha, como é que ficam determinados setores novamente, que são fortemente impactados. O que eu acho que pode estar sendo mais relevante? A primeira delas, a notícia da Pfizer, né, em relação à vacina já com 90% de possibilidade de acerto, ou seja, está muito próximo de a gente chegar na primeira vacina. Acho que isso traz uma certa animação, mas principalmente eu estava dando uma olhada no gráfico da relação de casos versus a relação de vítimas fatais em relação ao Covid. Ela diminuiu bastante, ou seja, a medicina já começa a se tornar um pouco mais eficiente em relação a como trata a doença, né? Então, infelizmente ainda continuam morrendo pessoas, continua morrendo muita gente, mas versus o número de casos já está um pouco mais amenizado. Então a gente começa a dominar um pouco mais esse ambiente. E ainda com a aproximação da vacina, talvez a questão da segunda onda não tivesse tanta influência assim. E na questão da eleição do Biden não é tão importante, mas sim a aproximação do acordo para a questão do pacote de estímulos, né? Então o mercado começa a acreditar que esse pacote de uma forma ou de outra sai, e através de mais uma injeção de liquidez os mercados passam a ter um comportamento
principalmente nos ativos de risco, com um pouco menos de medo, né? Como a gente vem vendo, né? Parece que a aversão ao risco caiu bastante, tanto os indicadores de volatilidade estão mais amenizados, e já eu vou colocar o gráfico já para vocês darem uma olhada. A gente começa a dar uma pincelada geral no que está acontecendo. Primeiro no Ibovespa, a gente passa aqui por dólar, por taxa de juros também, depois a gente dá uma rápida passadinha também no que aconteceu no mercado americano. Então repare o seguinte, 2 semanas intensas de alta, né? O suporte foi respeitado, né, pela terceira vez, né? Se considerarmos o teste inclusive por pregão ou por semana, isso aqui é um gráfico semanal, né? Ele foi testado 1, 2, 3, 4, 5 vezes o teste dessa região dos 93 mil pontos. Na semana passada, uma figura clássica, né, que é chamado engolfo de alta. Nós tínhamos aqui o high-low ainda no limite dos preços. Ele foi rompido. E essa semana testamos novamente a última região de alta, que ainda era lá de julho, quando iniciamos uma correção, tivemos uma nova tentativa de alta, um fundo mais baixo, quase um pivô de baixa no semanal, que não foi confirmado. E agora, o que acontece aqui? Estamos na iminência de armar um pivô de alta, inverter o jogo novamente. Então a gente está com um pivô de alta sendo gestado, que se rompido, ele projeta já de cara os preços para a região aqui dos 108.600. Se a região do 100% da expansão do pivô de alta, da expansão de Fibonacci, for respeitada, nós vamos lá para a região de 117 mil, muito próximo, inclusive, do topo histórico do nosso índice. Se partirmos para o gráfico diário, vamos dar uma olhada no gráfico diário. Deixa eu dar um afastamento gráfico aqui para ficar um pouquinho mais claro isso aqui. Reparem o seguinte, nós temos a formação aqui de um mastro e bandeira, e geralmente o que acontece no mastro, né? Ele é respeitado e a gente projeta o mastro. E olha onde ele leva, exatamente lá nos 117 mil pontos. Se eu pegar o retângulo que se formou aqui, tentar projetar através do retângulo, vamos ver até onde vai a projeção do retângulo, nós teríamos os preços aqui na faixa entre 110 e 111 mil pontos. Então repare o seguinte, se fosse para cravar uma aposta, eu jogaria o intervalo dos preços entre 108 e 117 mil pontos. Será que temos força para chegar a tanto? Os gráficos estão indicando por esse caminho. Reparem outra coisa importante. Olha as médias, todas elas voltaram a alinhar-se no sentido da tendência de alta. Média de 9, média de 21, média de 55. Todas elas já para cima e alinhadas para a virada de tendência. Então, tudo me indica que no mínimo, nós iríamos testar a região dos 109 mil pontos, entre 109 e 111 mil pontos. E o que está acontecendo com o dólar? Vamos dar uma olhadinha aqui no dólar futuro. Dólar futuro, que na contramão da subida de preços, ele sofreu uma pressão vendedora muito forte, veio flertar aqui com a região de 5,23, teve uma correção aqui acima de 10%. E olha só o que acontece, ele forma um repique. Esse repique testa a média de 21 períodos, monta aqui um martelo invertido, que é uma figura de reversão, e também alinhado com a visão de que a bolsa pode romper e montar um pivô de alta ou um mastro e bandeira, ela pode voltar a corrigir e no mínimo testar a região aqui dos 5,25, quem sabe vir testar inclusive a região dos 5,10. Aposta essa que inclusive eu acho a mais provável. E a taxa de juros, Monberger, como é que está a taxa de juros? Será que ela já aliviou? Não, a taxa de juros infelizmente ainda não aliviou. Ela até também deu mostras de que poderia sair daquela faixa lá acima dos 6, mas a exemplo do dólar ela também voltou a recuperar-se. E aqui tem um elemento muito mais forte ligado à questão ainda da questão fiscal do que do apetite, digamos assim, por mercado de risco. Então, a taxa de juros ainda permanece estressada e aqui a gente ainda não tem um elemento que ajuda a reforçar a tese de buscarmos, quem sabe, lá os 110 mil pontos na bolsa.
Tem um elemento muito importante dessa semana, que é uma mudança estrutural, que não vinha acontecendo, mas a gente faz um controle diário aqui dos fluxos, né? Quem está comprando e quem está vendendo, e quem voltou a comprar pesado essa semana foram os estrangeiros. Os estrangeiros foram os maiores compradores de bolsa, com destaque segunda e terça-feira, que somados chegamos próximos a 10 bilhões de compras por parte da gringaiada. Então, junto com a pessoa física que vinha sendo destaque na ponta compradora, nós temos agora os estrangeiros também trazendo o seu dinheiro de volta para a Bolsa Brasileira. Isso, sem dúvida nenhuma, é um elemento importante para corroborar com a tese mostrada nos gráficos, que talvez tenhamos aí o rompimento e um pivô de alta para buscarmos os 110 mil pontos. E rapidamente aqui, só para mostrar para vocês o gráfico lá de fora, deixa eu colocar aqui, olha o que acontece com o Nasdaq. Nasdaq, ao contrário do que se falava, né, que poderia haver uma rotação em relação aos ativos, né, tecnologia que foi destaque na recuperação, rompendo longe o topo histórico. Aí falava-se que o pessoal sairia das techs, iria para setores que agora talvez recuperassem com um pouco mais de intensidade, que estavam atrasados em relação à recuperação da Bolsa Americana, mas as techs já estão novamente flertando com o topo, não muito diferente de S&P. Olha só o que acontece com o S&P, o gráfico até está bem parecido com o que aconteceu com o Ibovespa essa semana, e não diferente também Dow Jones, flertando, inclusive já com o rompimento de topo aqui, ao menos no intraday, Dow Jones já andando até com mais força do que S&P. Então, os sinais lá de fora são positivos, os sinais aqui do nosso mercado talvez não tão positivos, que a gente tem as nossas mazelas, nós temos as nossas dificuldades, mas tudo indica que Bovespa talvez nos entregue um ralizinho de final de ano e, quem sabe, rumo ao topo novamente. E ainda estamos devendo em relação ao mundo, né? As principais bolsas do mundo já retomaram patamares muito próximos antes da pandemia, a gente ainda está bastante longe, aqui nos 104, 105 mil pontos nós estamos longe lá dos 120, mas quem sabe agora a gente ainda consiga buscar um pouco desse terreno que está atrasado. Mas também um alerta importante, hoje na nossa mentoria tivemos um convidado super especial, o Henrique Câmara, que é um especialista em educação financeira, com ênfase em mercado de futuros e principalmente estratégias de proteção. Pessoal, quem é nosso aluno e quem é nosso cliente tem acesso à nossa área de mentoria, vá lá e assista a aula do Henrique. Foi sensacional, uma aula do seu ponto de vista de estratégias de proteção que todo mundo deveria acessar, tá? Então, quem tem acesso à nossa área de mentoria, não deixe de assistir, a gente já está subindo a gravação lá. Foi sensacional, inclusive ele explicou a famosa estratégia do El Bigodon, que é uma das estratégias mais famosas que nasceram lá do Nassim Taleb, lá em 97, depois alguns profissionais aqui da área de estruturas do Brasil trouxeram. Quem tem trabalhado bastante forte isso é o Roxo aqui no Brasil, e o Henrique explicou a estratégia do El Bigodon para os nossos alunos de mentoria de forma brilhante, muito clara. O pessoal ficou encantado com todo esse conhecimento. Então, quem tiver acesso, por favor, não deixe lá de assistir a gravação na área de mentoria. Pessoal, gostaria de desejar um ótimo final de semana para vocês. Descansem, divirtam-se. Se gostaram do vídeo, é só dar o like, compartilhem. Não deixem de assinar o nosso canal. Não deixem de assinar o nosso Telegram, porque é lá que a gente também deixa todas as informações atualizadas, principalmente das nossas lives com os nossos convidados especiais. Então, é muito importante que você esteja lá no Telegram para não perder nada que a gente produz de conteúdo aqui na Focalize. Então é isso aí, bom final de semana, nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!